te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
fazer uma oração para sentir a presença de Deus, para a gente poder começar. Então vamos lá, feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai, para que pudéssemos louvarmos, adorarmos, Senhor, aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar, Pai, cada coraçãozinho aqui, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um precisa ser transformado, Pai. Que o Senhor venha, Espírito Santo, e ajude-nos a sermos transformados conforme a Tua vontade, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, mesmo que inconscientes, Senhor. Ajude-nos, Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai em nossas vidas. Que possamos sentir o fluir do Espírito Santo, Pai. A Tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para a palavra que vai ser ministrada. Que possamos sair daqui renovados, Pai. Renovados na fé, renovados na esperança, no amor. Que possamos enxergar o Teu caminho, Pai, e alinhar os Teus sonhos com os nossos. Obrigada mais uma vez por esse momento. Obrigada, Pai. Assim nós oramos e já agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindos e bom culto. Glórias a Ti, Jesus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno, aleluia. Ele é digno, Ele é digno. Abençoe a pessoa que estiver próxima de você. Diga: Senhor, eu abençoo o meu irmão, a minha irmã. Eu abençoo, Senhor, com a Tua glória, a Tua majestade, Senhor. Louvado seja Teu nome. Estamos aqui em comunhão uns com os outros, aleluia. Isso agrada o coração do Senhor. E a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos encontrar os irmãos, aquelas pessoas que amamos, pessoas que intercedemos. Esse é um ambiente de glória. Quem crê nisso, levante as mãos. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Com os amados irmãos, né? Vista a obra que Deus está fazendo no meio do seu povo. E é uma alegria, né? Quando chega a nossa semana de culto, o coração da gente fica brilhando com tanta alegria que o Senhor coloca no nosso coração, né? E eu queria agradecer a presença dos irmãos aqui. Eu creio que Deus vai falar muito conosco nesta noite. Queria tirar um pouquinho da sua atenção
que você prestasse bastante atenção no Evangelho, porque Deus quer falar conosco e precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Que de repente você pode ouvir Deus falar e passar rapidamente. Se você estiver desatento, você não vai perceber o que Deus está falando. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do capítulo 14, do versículo 14. Romanos, a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor envie o Espírito Santo nesta noite, como o Senhor já está presente aqui, Senhor. Que teu Espírito Santo me ajude, Pai, a pregar essa mensagem, Pai, para que a tua igreja seja edificada, Pai, e nós possamos sair daqui transformados. Eu sei que não sou nada, Senhor, eu sou um vaso de barro, mas tu, Senhor, tem todo o poder. Tu tem poder, Pai, de colocar tesouros em vaso de barro. Eu quero ser, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser um instrumento, Pai, ser uma ferramenta, Pai, nesta noite, Pai, para edificar a tua igreja. Me usa, Espírito Santo, da maneira que tu quer usar. Eis-me aqui, Senhor, disponível da tua graça, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo seja meu auxiliador e que eu venha falar somente aquilo que teu Espírito Santo venha falar nesta noite, Pai. O que vier de mim, Pai, que caia no esquecimento dos meus irmãos, mas o que vier do teu Espírito, Pai, que fique no coração dos meus irmãos e que eles sejam edificados, transformados pelo poder do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo conseguiu encontrar? Amém? A palavra do Senhor fala assim, versículo 14. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar boas novas, também a vocês, em Roma, pois não me envergonho das boas novas, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração e eu creio que Deus quer falar muito com a igreja esta noite, para que eu e você possamos sair daqui transformados pelo poder do Evangelho. Nada é mais poderoso neste mundo do que o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder de transformar tudo, absolutamente tudo. Ele tem o poder de entrar na sua vida e fazer tudo de novo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, você não está pregando uma palavra, simplesmente uma palavra, você está pregando o poder de Deus. Por isso que você tem que pregar a palavra com ousadia, crendo que quem está usando a sua boca é o Espírito Santo, porque você não está falando de você mesmo, você está falando do poder de Deus. Amém? Em Romanos 1,4, Paulo se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, né? Tanto a sábio como a ignorante. Quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo, vou fazer uma préviazinha. O apóstolo Paulo que escreveu o livro de Romanos, quando ele estava na sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto,
ele escreveu as cartas aos romanos. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi fundada por outros cristãos, mas quando ele escreveu essa carta, a igreja já estava estabelecida. Deus já tinha feito a obra. Em Romanos 1,15, Paulo desejava visitar os irmãos em Roma. Com o objetivo de quê? Qual o objetivo que Paulo tinha de visitar os irmãos? De anunciar o evangelho. Era o desejo de Paulo, de cada vez que ele visitar os irmãos, anunciar o evangelho e compartilhar algum dom espiritual que Deus desse para ele. Queria compartilhar com a igreja. Para que compartilhar esse dom? Para aumentar a fé dos irmãos, né? Tudo tem um propósito. E o tema principal da pregação que eu quero compartilhar com os irmãos é o versículo 16. Paulo fala: pois não me envergonho do evangelho, das boas novas, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Eu quero pregar essa palavra porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho, ele é dado como boas novas. Por que ele é boas novas? Porque o reino de Deus veio até nós. Jesus Cristo veio até nós. Então ele é as boas novas de Deus. É motivo de muita alegria de eu e você se alegrar em Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo veio. E se ele veio, é porque Deus criou um plano de salvação para mim e para você. Amém? O evangelho, irmão, ele não se negocia. O evangelho, ele não tem variação. O evangelho, muitas vezes, ele nos constrange. O único livro que tem os evangelhos é a Bíblia. Nenhum outro livro você vai encontrar os evangelhos. Por quê? Porque é o único livro que tem os evangelhos é a Bíblia Sagrada. A importância de eu e você estar lendo a Bíblia, para quê? Para conhecer os evangelhos e ver a ação do Espírito Santo nos evangelhos. E o quanto nós somos edificados, como vendo os milagres que Jesus fazia e a ação do Espírito Santo no meio do seu povo, tanto há 2000 anos atrás, como até hoje, no tempo de Jesus, e Jesus continua fazendo os mesmos milagres até hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, e eternamente ele é o mesmo. Então ele continua fazendo as mesmas obras. E ele nos deu, um mandamento, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, sem exceção. E falo mais, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Amém? Em Gálatas, fala, o apóstolo Paulo escreve a carta de Gálatas, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, Paulo está falando dele mesmo, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferente das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas, diferente das que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Então, o evangelho só existe um, o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Se alguém vier falar para você de outro evangelho, não acredite, não existe. O único evangelho que existe é o de Cristo, e está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o nosso manual. Devemos estar consultando ela sempre, sempre, para nós não sermos enganados e não ser levado a qualquer tipo de heresia. Porque o diabo, ele é sujo. Ele veio para matar,
roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, fique atento a isso. Estejam sempre consultando a Bíblia. Qualquer pessoa que chegar para você falando de outro evangelho, não aceite. Porque o único evangelho que salva é o evangelho de Cristo. Por isso ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Você tem que entender bem isso no seu coração. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, o único que pode salvar o homem é Cristo. A salvação só está nele. Não está em outro. Não busque salvação em outro. Busque a sua salvação em Cristo. Porque ele mesmo falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que que ele é o caminho? Porque ele sabe o caminho. Por que que ele é a verdade? Porque a verdade está nele. E por que que ele é a vida? Porque ele tem poder de nos ressuscitar. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo no terceiro dia, é o mesmo Espírito Santo que vai nos ressuscitar no grande dia do Senhor. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? E o que são as boas novas? Em Mateus está escrito, o reino de Deus chegou, está acessível, está próximo. Os discípulos de João Batista, foram perguntar para Jesus se ele era o Messias que havia de vir. E Jesus falou para os discípulos de João, fala para João, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Amém? É o poder de Deus, irmão. Só o que pode fazer isso é o poder de Deus. Não existe outro. Por isso, o Evangelho tem todo o poder. O Evangelho, ele tem poder de entrar numa nação e converter aquela nação. Ele tem poder de entrar na sua casa e mudar a sua casa. Ele tem poder de entrar no seu casamento e mudar seu casamento. Ele tem poder de entrar na sua empresa e mudar a história da sua empresa. Por quê? Porque é o poder de Deus em ação. Então, quando eu prego o Evangelho, como eu falei, eu não prego qualquer coisa. Eu não estou pregando qualquer coisa. Eu estou pregando o poder de Deus. A igreja tem que se alegrar nisso. Porque é o poder de Deus, gente. Você sabe o que é isso? Não é um poder pequeno, não. É um poder de transformar tudo. Às vezes você quer limitar Deus. Deus não se limita, gente. Deus não se limita, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero que eu fale uma coisa para vocês. Não foi vocês que aceitaram Jesus, não. Foi Jesus quem aceitou vocês. Porque Ele é Senhor. Indiferente se eu aceitar Jesus ou não, Ele permanece como Senhor. Não vai fazer diferença no poder dEle, não, porque Ele permanece Senhor. Então não fui eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou, foi Ele que me encontrou. Lembra quando Paulo vai para perseguir os cristãos a caminho de Damasco? Quem aparece para Paulo? Jesus. E ele fala, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele tem uma visão celestial, e Jesus fala, eu te escolhi, agora tu vai pregar o meu evangelho. Agora você vai conhecer o poder de Deus. Agora você vai ter experiência que você nunca teve. Você nunca teve no judaísmo, você nunca teve no fariseísmo. Paulo era um homem considerado muito estudado. No fariseísmo ele era um dos melhores. Aí chegou um tempo que depois que ele foi convertido, foi de frente ao governador Festo e o rei Agripa. Festo falou, Paulo está louco, de tanto estudo. Ele falou, não estou louco não, eu estou na minha melhor consciência, porque agora eu conheci a Cristo. E é esse Cristo que eu prego,
E é esse Cristo que eu vivo. Isso tem que ser em nós, irmão. Quando nós conhecemos a Cristo, quando Cristo nos escolhe, é alegria, é salvação, é poder de Deus. Você agora não é mais o mesmo, não. Por mais que você queira, você não é mais o mesmo. Porque agora Jesus te selou com o Espírito Santo. Agora não tem mais escapatória. Você foi escolhido por Ele. E quando nós somos escolhidos por Ele, irmão, glória a Deus por isso. Ele vai estar conosco todos os dias. Por isso que nós não aceitamos Jesus. É Jesus quem nos aceita. Porque Ele é Senhor e Deus. Amém? No Evangelho de Marcos, o Evangelho de Cristo, está escrito que é o Evangelho de Cristo Jesus, ou a boa notícia de Cristo Jesus, ou a boa notícia de Deus. Marcos escreve, né, que é a boa notícia de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho para nós é boa notícia, é algo maravilhoso, é algo poderoso. No Evangelho de Lucas, é o Evangelho da paz, é o Evangelho da promessa, é o Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Então Lucas escreve, né, no seu Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho da paz. Jesus Cristo é o Evangelho da promessa. Jesus Cristo é o Evangelho da graça. Glória a Deus. Como nós somos abençoados, né? Se a gente passar para entender o Evangelho, você vai ficar estagnado com tanta graça derramada, tanto amor, tanto poder que Deus derrama nos seus Evangelhos. Às vezes nós estamos lendo, nem estamos dando atenção, tanto crédito àquilo que você está lendo. Aquilo que pode ser a sua vitória. Aliás, é a sua vitória. Não é que pode ser, é a sua vitória. Só que no Evangelho de João, João escreve diferente. João, ele escreve, João, ele não usa o termo Evangelho. Ele não vai nos dizer que o Evangelho é sobre algo ou sobre alguém. João vai nos dizer que Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a própria mensagem. Jesus é a própria palavra. Vê como mudou com a revelação que João teve? Que Jesus é a própria palavra. E ele fala, né, que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e viveu entre nós. Então João já escreve o Evangelho totalmente diferente. Já fala que Jesus é o próprio Evangelho, é a própria palavra, é a própria mensagem. Sabe por quê? O Evangelho, a palavra de Cristo, ela tem o poder de nos purificar, de nos limpar. Jesus falou para o seu discípulo, vocês estão limpos por causa da palavra. Então Jesus é Ele que tem todo o poder de nos limpar, de nos transformar. Amém, irmãos? Toda a Bíblia fala de Jesus. E tudo apontam para Jesus. Por isso que Jesus fala, se você crê em mim, como diz as Escrituras, terás vida eterna. Então eu tenho que crer em Cristo, como diz as Escrituras. Não é qualquer outro livro, é como diz as Escrituras. Porque Jesus fala que as Escrituras, dela de mim testifica, e nela terás vida eterna. Mas qual boa notícia é do Evangelho? Qual é a finalidade da boa notícia? Que apesar de ser vergonhoso para alguns, é o poder de Deus. Qual é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que nós estávamos mortos. A boa notícia é que nós éramos inimigos de Deus. A boa notícia é que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Todos. Abraão, Isaac, Jacó, todos, Moisés, todos pecaram. Todos. E agora inclui a gente também.
e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas qual é a boa notícia? Que Jesus veio. Jesus veio e nos reconciliou com Deus, o mundo. Ele também prega o evangelho da reconciliação. Que alegria, né, irmão? Você pode entender isso? Que nós estávamos mortos, éramos inimigos de Deus, não tinha esperança alguma, mas Jesus veio. E glória a Deus, irmão. Quando eu estava preparando essa palavra, eu tive que parar várias vezes, porque aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Falei, Senhor, eu não sou digno, não. Eu não sou digno de pregar essa palavra, Senhor. Porque eu comecei a me olhar, comecei a ali meditar. Fui dormir às 4:30 da manhã preparando essa palavra. E só ficou só eu e Deus e o Espírito Santo. Então, o evangelho é isso, irmão. Ele começa a confrontar você. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho tem que confrontar a gente. Se o evangelho não confrontar a mim e a você, então você não ouviu o evangelho, não. Então você ainda precisa ouvir o evangelho. Porque o evangelho, ele traz vergonha para a gente. Porque quando a gente começa a olhar para nós, o trapo de imundícia que nós somos, você fala, Senhor, tem misericórdia. Aí eu entendi que o evangelho é o poder de Deus. E só Deus pode nos salvar. Só Deus. Por isso Ele é bom, meu irmão. Por isso Ele é bom. Faça tudo para o Senhor, mas faça com alegria. Entenda que nós estávamos mortos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas Jesus, Ele veio nos reconciliar com Deus. E glória a Deus, irmão. Porque não fomos nós que amamos a Deus, não. Foi Deus quem nos amou. Nós não podíamos fazer nada. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Que venha comover Ele para me dar salvação? Eu sou um pecador. Um miserável pecador que sou. Mas Deus sabia que eu não ia conseguir. Deus sabe que você não vai conseguir. Deus é tão bom, irmão, tão maravilhoso, que Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo. Porque Ele sabia, Ele sabe que sem o Espírito Santo, a gente não consegue, irmão. Não consegue. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Por isso que Jesus falou para os apóstolos, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, lá em Atos, até que sejam revestidos de poder. Então nós temos que estar revestidos. E quem é que nos reveste de poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é a confirmação que Jesus chegou no céu. Porque Jesus falou, é necessário que eu vá para que Ele venha. Então, quando o Espírito Santo veio, confirmou que Jesus chegou no céu. Então, isso é glória de Deus, é poder de Deus. E só Deus tem esse poder, irmão. Só Deus tem esse poder. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que o Evangelho, ele tem todo o poder. Eu fico assim, às vezes, meditando com o Senhor, falando com o Senhor, falo, Senhor, obrigado pelo Evangelho, Senhor. Obrigado, porque eu tenho visto vida transformada. Eu tenho visto Deus transformar a minha vida, mas também tenho visto muita vida de irmão sendo transformada. Deus pegar um drogado, tirar da droga e ser um pregador do Evangelho. Deus entrar naquele alcoólatra, do vício, do álcool e do fumo, e virar um pregador do Evangelho. Que o mundo não dava crédito nenhum. Mas Jesus, Ele olha para nós diferente. Jesus, Ele vê um potencial na gente. Se Jesus olhasse para Pedro, que potencial Pedro tinha? Um pescador. Só tinha experiência de pesca. O que é que Pedro ia falar para Jesus? Jesus, eu só entendo de pesca, porque eu sou um pescador. Mas Jesus falou, Pedro, agora eu vou te fazer pescador de homens. Glória a Deus. Olha só o poder que tem de transformar.
muda toda a história. Você vê o Evangelho, né, a Bíblia, hoje é traduzida de mais de 2.000 línguas, entrando em nações que era fechado para a Bíblia, e hoje entrando. Você não imagina a velocidade que está o Evangelho, né? E glória a Deus por isso. É um grande sinal que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Toda essa evolução que você vê da tecnologia, eu estou pregando aqui, está sendo gravado. Se eu quiser pegar esse link e mandar para um irmão meu lá no Japão, em questão de segundos, só dá um enter, chegou no Japão. E através dessa mensagem, quantas vidas podem ser salvas? Quantas vidas podem aceitar o Evangelho através dessa mensagem? Olha só o poder de Deus, como Ele é assim, magnífico, de você ficar assim, Senhor, realmente Tu és Deus. Eu entendo que o Teu poder é soberano em tudo. É soberano em tudo. Então, irmãos, se alegrem em Deus. Mas eu quero falar para vocês que eu e você, nós tínhamos tudo para merecermos o juízo eterno. Nós tínhamos tudo. Nós já estávamos julgados. Né? Já estávamos julgados. Nós não tínhamos ideia do que era justiça. Nós tínhamos tudo para merecermos o juízo eterno. Eu e você fizemos por merecer o castigo de Deus. Então, mas Deus, Ele resolveu não ser um juiz conosco. Deus resolveu ser um pai conosco. Deus preferiu ter amor, graça e misericórdia do que nos condenar. Deus preferiu mandar Jesus para nos salvar do que ver seus filhos perecer. Então nossa conta já estava selada. Mas Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um glória a Deus nessa igreja, um aleluia, que você estava condenado. Você estava condenado, mas Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Gente, isso é motivo de alegria, é motivo da igreja saltar de alegria, porque você crê no Deus que tudo pode, Nós estávamos indo para o inferno, Jesus fez, não pai, eu vou lá pagar o preço, eu vou lá pagar a conta deles. Sabe por quê, irmão? Eu e você tinha uma conta impagável, a minha conta e a sua era impagável para com Deus. Mas Jesus pagou essa conta. Jesus pagou o preço para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você não fosse condenado com o mundo. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Então, nós sempre desviamos, né, do caminho de Deus. Mas Deus decidiu nos amar. E o pecado de todos nós estava sobre quem? Sobre Cristo. Ele levou o pecado de toda a humanidade. Por isso, quando João Batista viu ele pela primeira vez, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, irmão. Então, se alegra, seja alegre, seja um crente contente em Deus. Seja um crente que não tenha vergonha do Evangelho, não. Fale de Jesus onde você estiver, porque você não está falando de qualquer pessoa, não, viu? Você está falando de Jesus. Você está falando de Jesus, você está falando do poder de Deus, que tem de transformar qualquer pessoa. Quantas pessoas diziam, para esse não tem jeito. Mas Jesus fala, para mim tem jeito. Para mim tem jeito. E eu vou usar a vida dele, para ganhar muitas vidas por aí. Então, gente, você vai se envergonhar de Cristo? Você vai ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Sabe o que Jesus fala para essas pessoas que têm vergonha de falar dele? Eu me envergonharei dele, eu vou ter vergonha dele
em frente dos meus anjos. Olha só, meu irmão. Olha o peso. Se você tem vergonha de falar de Jesus aqui na terra, e quando estamos fazendo essa viagem, aqui é uma viagem, irmão. Nós estamos de uma viagem. Mas se você se envergonha de Cristo aqui na terra, quando chegar lá no céu, diante dos seus anjos, Ele vai ter vergonha de você. Então, meu irmão, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Fala de Jesus para todo mundo. Tem alegria, tem prazer de falar de Jesus. Por quê? Se alguém falar, por que você está falando tanto de Jesus? Porque eu aprendi e ouvi que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, e que o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar a todos aqueles que nele crê. E assim, irmão, pode ter certeza, não se preocupa se a pessoa vai se converter ou não. Faz a sua parte, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que convence da justiça e do pecado. Faz a sua parte, é o que Deus está mandando você fazer. Ide, pregai o Evangelho. Então a nossa parte, qual foi o mandamento? Pregar o Evangelho. É a minha obrigação pregar o Evangelho. Foi o que o apóstolo Paulo falou, ai de mim se não pregar o Evangelho. É minha obrigação pregar o Evangelho. Agora a obra de conversão é o Espírito Santo. Mas minha parte eu vou fazer. Eu quero me apresentar diante do Senhor como obreiro de que não tenho de que me envergonhar. Enquanto eu peregrinei na terra, eu preguei o Evangelho. E criei que o Espírito Santo o ressuscitou ao terceiro dia e que hoje ele vive e reina para a glória de Deus Pai. Amém? Então, é o poder de Deus. Ai, irmão, tem um socorro aqui. Eu esqueci meu óculos, aí por isso que eu estou usando aqui. Obrigado, Edinho. Agora melhorou. Agora vamos começar a pregar tudo de novo, irmão. Começar tudo de novo. Vai começar a contar de agora. Amém, irmão? Eu confesso, como eu falei aos irmãos, a gente tem que meditar na palavra. Viu? Temos que meditar na palavra para não sermos pegos de surpresa. Senão eu e você pode ser pego de surpresa. O Evangelho, irmão, essa mensagem, Deus falou no meu coração, é para mim e para você. Não quer dizer tempo de igreja, não quer dizer título, não quer dizer nada disso. É o Evangelho, para mim e para você. Ele quer dizer o que está no meu coração, o que eu creio, o que eu vivo. Por isso é uma palavra de salvação. Então, salvação não está ligada a nenhum título de pastor, de diácono, de obreiro, a nada. E nem a tempo de igreja. Porque eu posso estar 10, 20 anos na igreja e não entender o Evangelho ainda. Não compreender o poder de Deus ainda. Então, podemos correr esse risco. Então, eu tenho que entender que o Evangelho é Cristo em mim. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele falou, não mais vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Será que quando você entendeu o Evangelho, você passou a amar o que Deus ama? Você passou a odiar o que Deus odeia? Houve essa transformação em você? De você ter a mente de Cristo? Quando eu entendi que o Evangelho é o poder de Deus, eu tenho que ter essa mente de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Porque senão, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou indo na contramão. Por isso que Jesus falou o quê? Eu faço a vontade do Pai. E todo aquele que é meu discípulo, ouve as minhas palavras e obedece. Se eu só ouço a palavra e não obedeço, eu sou apenas só um ouvinte. Se ela não faz um efeito dentro de mim, eu sou apenas um ouvinte. Mas quando eu ouço a palavra, guardo no meu coração e a pratico e obedeço, aí sim eu me tornei um discípulo. Porque agora eu não vou viver mais conforme a minha vontade. Eu tenho que viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, quer o quê? Renúncia. Quer renúncia. Nem aquilo que me agrada, não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, eu não posso fazer. Se eu digo que amo a Deus e obedeço a Ele. Então, nós temos que estar sempre nos examinando. Né? Sempre nos examinando. Senhor,
será que eu estou vivendo conforme a tua vontade? Por isso que o salmista fala, sonda em mim, Senhor. Sonda. Vê se há algum caminho mal dentro de mim, né? Vê, tira as arestas, né? Vai limpando, Jesus, para entrar somente o que é teu. Porque se você não fizer essa autoconsulta, você pode estar vivendo um evangelho mecanicamente. E não está entendendo nada do evangelho. E você está com 5, 10, 15, 20 anos de igreja, mas eu posso falar, não se converteu ainda. Porque não entendeu o poder do evangelho. Amém? Olha, gente, Deus é maravilhoso. E eu falo, né? Deus nos dá uma palavra. Eu fiquei, Senhor, me prepara. Me ajuda, porque é isso mesmo. E eu gosto, irmão. Eu gosto de palavras que me confrontam. Porque é palavra de salvação. Não adianta pregar o evangelho superficial, leviano, que não vai agradar. Não. Nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo manda falar. Porque quando o Espírito Santo nos dá uma palavra, é para a igreja. É para a igreja, não é para nós. É para nós como corpo de Cristo, mas é para a igreja. Porque Ele quer falar com cada um de nós. Ele quer falar no seu coração. Eu posso falar somente aos seus ouvidos. Mas quem vai falar o coração é o Espírito Santo. É Ele que está falando no seu coração. É Ele que está cedendo a luzinha para você. É Ele que está trazendo a memória. Lembra daquele dia? Lembra daquilo? Né? Isso é para o quê? Para nos limpar, para nos consertar. Porque Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Então essa é a boa notícia. Qual a boa notícia do Evangelho? Que apesar de ser vergonhoso para alguns, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estávamos mortos, né, como eu falei, inimigo de Deus. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Tínhamos uma dívida impagável. Nós andávamos em trevas. Nós era um grande vazio, um poço de mentira, um poço de ódio, egocentrismo, inveja, egoísmo. Isso era o que nós éramos. Em Tito 3,3 ele fala, em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja, odiávamos uns aos outros. Esses éramos nós, antes de conhecer o Evangelho. Quando nós passamos a conhecer o Evangelho, que Cristo nos aceitou, o Espírito Santo entrou em nós. Por isso que quando você tem o Senhor Jesus dentro de você, e você crê no Evangelho, você é selado pelo Espírito Santo. Agora você não está mais sozinho. Agora você tem o Espírito Santo. Agora Ele está com você agora, para te orientar, para te direcionar, para falar o seu coração, para fazer aquilo, se for necessário corrigir, Ele vai corrigir. Se for necessário te exortar, Ele vai te exortar. Porque o Salmo escreve, né? Senhor, Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A melhor coisa, irmão, é ser corrigido por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus corrige o filho porque ama. Nem o pai corrige o filho porque ele quer ser ignorante, não. Ele corrige para educar o filho, porque ele ama o filho. Se ele não amasse, ele não corrigia. Não, está tudo certo. Não faz sentido. Mas porque ele ama, ele corrige. Assim é Deus conosco. Se necessário for corrigir, Ele vai corrigir. Se necessário pegar o barro, quebrar o vaso, fazer de novo, Ele faz de novo. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus faz a ferida e Ele mesmo sara a ferida. Então é melhor ser trabalhado por Deus, moldado por Deus, mas estar no caminho certo. É muito melhor, irmão. Por isso que Jesus, Ele é conselheiro amigo, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que Deus quer de você, unicamente é o coração. Sabe, irmão, o Evangelho, ele não está relacionado a carro novo, a casa, a bens materiais, não. Isso não é o Evangelho de Cristo, não. O Evangelho de Cristo é transformação, é vida transformada, é vida na presença de Deus.
O que foi que Jesus falou para nós? Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Jesus conhece cada necessidade de nós aqui. Ele conhece cada necessidade. Ele fala que eu não posso aumentar nem um fio da minha cabeça, nem aumentar um ano, nem diminuir. Não posso fazer nada. Eu e você estamos na dependência dele. Por isso ele é Senhor. Por isso ele é Senhor de todos nós. Por isso, se eu aceitar Jesus ou não, ele continua sendo Senhor. Mas eu quero dizer que é a boa notícia do Evangelho. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Foi por você que ele veio. Foi por mim, por você que ele veio. A boa notícia é que ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama, não dependeu de mim não, somente dele. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo está nele. Tudo pertence a ele. A sua vida, seu trabalho, tudo pertence a ele. Então ele nos ama. Foi ele que decidiu nos amar. Foi ele que decidiu nos amar. Ninguém podia obrigar Jesus a nada. Quem poderia obrigar Jesus? Mas a Bíblia diz que foi Deus quem nos amou. Gente, é tão grande esse amor que a nossa mente ela é pequena demais. Ela é muito pequena para entender a dimensão desse amor. Nós estávamos indo para o inferno, gente. Nós estávamos condenados. Não tinha esperança para a gente. Não tinha esperança. Mas qual é a boa notícia? Jesus veio. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor veio. Que mesmo se eu pecar, ele é meu advogado. Ele é meu juiz, mas ele é meu advogado. Ele me conhece. Ele sabe onde eu sou frágil. Por que que o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Olha o que o apóstolo Paulo fala. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é que eu estou forte com Cristo. Porque não depende de mim. Ele sabia que eu tenho as minhas fraquezas, como vocês têm, mas ele nos deu o Espírito Santo justamente para isso, para nos fortalecer, para estar revestido. O que foi que ele falou? Que no mundo tereis aflições. Mas ele falou o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se confiares em mim, também vencerás. Qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória é confiar em Cristo. É entregar inteiramente sua vida para Jesus. Aí sim, você tem vitória eternamente. Foi o que o apóstolo Pedro falou: Senhor, quer que nós vamos ganhar em largar tudo para te seguir? Pai, mãe, filhos, esposa, tudo. Ele falou: Pedro, nesta vida aqui, 100 vezes mais. E na vida eterna, muito mais. Então vale a pena. Não troque Jesus por nada. Não negocie Jesus por nada. Por nada nesta vida. É a sua salvação. Não negocie. Por isso que o Evangelho é inegociável. É inegociável. Por isso que ele nos confronta. Porque nele não tem variação de mudança, não. É sim, sim, não, não. Posso eu gostar ou não, aceitar ou não. Vai depender de mim. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Mas eu sei que a boa vontade de Deus é me salvar e me levar para o céu. Tanto a mim como vocês. Por isso, irmão, que o Evangelho é o poder de Deus. Amados, Deus não precisava ter feito o que Ele fez. Ele não precisava ter feito nada, porque nós já estávamos condenados. A sentença já estava dada. Mas Deus não era injusto. Se Deus permitisse a gente ir para o inferno, permitisse a nossa condenação, Deus não era injusto. Porque nós merecíamos. Nós merecíamos. Mas Deus continuava
sendo justo, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é amor. E nele não tem variação de mudança. E Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem favoritismo. Deus não tem favoritismo. Ele ama a todos. E Deus quer salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus quer que ele se arrependa e se converta ao Evangelho. Esse é o prazer de Deus, a alegria de Deus. É onde, né, a Bíblia fala que quando um pecador se converte, há grande festa no céu. Os anjos de Deus fazem festa. Olha como nós somos importantes para Deus. Um pecador se converte aqui na terra, no céu tem festa. Porque ele andava em trevas, agora ele vai andar na luz. Glória a Deus, por quê? Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. E Jesus passou a dizer que era Deus e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente nele há resposta para toda escuridão. Somente em Jesus há resposta para toda escuridão do homem. E esse homem foi morto porque era Deus. Foi morto para que ninguém acusasse a Deus que Deus era injusto por não punir a injustiça. E ele foi morto para que pudéssemos amá-lo ao perceber que ele nos amava. Ele foi morto por isso, irmão. Foi por isso que Jesus foi morto. Há esperança, irmão, para todo aquele que crê. Há esperança para todo aquele que ouve as palavras de Jesus. É a nossa única esperança, irmão. É a nossa única esperança, é Cristo, é o Evangelho. Por isso que eu volto a repetir, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Creia em Jesus, como Deus falou, creia em Deus e creia também em mim. Não existe, irmão, distância que Jesus não pode alcançar. Não existe pecado sujo que ele não possa limpar. Não existe escuridão densa demais que ele não possa desfazer. Não existe alguém pecador demais que ele não possa amá-lo. Glória a Deus, que palavra, né, irmão? Eu não sei você, mas é forte demais, irmão. É forte demais. Eu preciso ter um coração sensível a essa palavra. Porque se eu não tenho um coração sensível a essa palavra, eu sou miserável demais. Eu sou miserável demais. Mas mesmo se eu ser miserável demais, de não entender essa palavra, eu posso dizer que mesmo assim Jesus me ama. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu entendo, irmão, que sem Jesus não adianta. Você pode ter plano, pode ter riqueza, pode ter o que for. Sem Jesus, irmão, não adianta nada. Ele mesmo falou, de que adianta? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? É como eu falei, irmão, nós somos uma viagem. É uma viagem que você não sabe até quando essa viagem vai durar. Você não sabe. Você está tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E lá no céu, essa palavra que está sendo pregada hoje, ela está sendo ligada no céu. Ela está sendo ligada no céu. Então você e eu não vai ter desculpa que não ouviu falar de Jesus. O que é que a Bíblia diz? Se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu sei que Deus está falando com você. Porque a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi encaminhada, para o qual ela foi enviada. Então, se Deus está falando com você, abra seu coração, porque é para a sua salvação.
é para a sua salvação. Não só de você, mas da sua casa também. Mas da sua casa também. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, não foi só o carcereiro que foi salvo, não. A família também foi salva. Então, através da sua vida, sua família pode ser salva. Através de você, você pode ganhar muitos para Jesus. Muitas pessoas para Jesus. Eu preguei na Vila Iná domingo e eu falei, imagina se você prega para um Paulo da vida, se você prega para um Pedro, se você prega para Marcos ou para João, você pode pregar, irmão, para um Paulo. Porque através de um você conquistar, e se esse for um Paulo, através daquela vida, ele vai ganhar milhões de pessoas para Jesus. Então, não subestime o evangelho, não. Faça o que Jesus mandou você fazer, e não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Porque eu conheci uma pessoa, e Deus mandou ela falar de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa se omitiu e não falou de Jesus. E aquela pessoa veio a falecer. E aquela pessoa ficou dias e dias e dias com aquilo dentro do coração. Porque não obedeceu à voz do Espírito Santo. Aquela pessoa precisava ouvir falar de Jesus para que antes fosse recolhida. Irmão, a vida da gente é um nada. É um nada. Alguns daqui sabem, eu trabalho como enfermeiro, e eu posso falar que na vida profissional já vi várias experiências, e já vi Deus agir poderosamente. Coisas que médico falar que não tem jeito, e o próprio médico, Deus usar a própria boca do médico, falou que não tinha jeito, falou assim, é um milagre. É um milagre. Porque às vezes tem paciente que, vocês alguns irmãos conhecem, que é chamado de paliativo, né? Paliativo é quando se junta uma junta médica de cada especialidade, e ele vê os exames, vê que não tem prognóstico, e eles se reúnem ali, se decidem ali a paliar aquele paciente. Dá só medida de conforto, para que só não morra com nenhum sofrimento, só medida de conforto. E Deus, irmão, Ele tem um poder. A última resposta é a dele. A última resposta é a dele, não é a do homem, não. Eu não estou falando para você ignorar o que o médico falou para você. Não, não é isso. Estou falando de você crer no poder do Evangelho. É bem diferente. Se Jesus, quando você é o médico, vá ao médico. Porque Deus também deu sabedoria aos homens. Mas a sua fé tem que estar fundamentada em Cristo. É isso que eu quero falar para você. Eu cuidei de uma jovem, tinha uns 32 anos de idade. Por alguns motivos, ela tomou muito veneno de rato, muito chubinho, muito mesmo, que correu tudo por dentro. Sangrou, 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 e essa paciente ficou paliativa. Eu era enfermeiro da unidade, e eu passava para fazer visita à noite, e muitas vezes eu chegava à beira-leito, eu falava, chamava pelo nome, não respondia nada, como se fosse isso aqui. E eu, fulano, 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 era nada. Nem os olhos, nada, nada. E conversando com o médico, falou, foi já estado paliativo, né? Então agora não tem o que fazer, é só deixar acontecer. E tem uma sigla que a gente usa no hospital que chama SPP, você ouviu falar. SPP, fala assim, se parar, parou. A gente usa isso, sabe? Então, assim, se parar, parou, não tem que investir, não tem que fazer nada. E eu, muitas das vezes, quando eu passava a visita à beira-leito, eu orava por ela ali. Eu orava por ela ali e intercedia pela vida dela. A mãe dela, todo domingo, a igreja ia orar, todo domingo, os irmãos da igreja iam orar, e orar, e orar. E um dia, irmão, Deus foi misericordioso com aquela vida. Glória a Deus. Ela começou a piscar os olhos. Não mexia nada. E ela começou a piscar os olhos. Falava fulano e ela fazia assim com os olhos. Então, neurologicamente, ela já estava tendo um sinal. E ela foi evoluindo, evoluindo, e a cada dia ela apresentava melhora, melhora, e começou a ter uma evolução muito rápida, boa, e a gente chegava lá, nossa, mas fulano está falando, fulano está ouvindo. Gente, é um milagre. Os médicos, é um milagre.
E nós chegamos assim, gente, agora você fala com ela responde, ela movimenta, ela entende o que eu estou falando com ela. E ela foi evoluindo, irmão. E para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, por isso que eu falo que o Evangelho é o poder de Deus. Ela saiu do paliativo, evoluiu, foi para casa, andando e conversando. E sabe o que aquele corpo médico falou? É um milagre. É um milagre. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso você tem que saber a quem você pertence e a quem você serve. Glória a Deus, igreja. É motivo da glória a Deus mesmo, porque é o poder de Deus mesmo. Amém? É isso, irmão. E a gente que vive, tem várias experiências, senão eu vou correr muito com o tempo aqui, mas tem coisa que a gente fala assim, Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. E tem coisa assim que você não entende. Eu quero falar para os irmãos que o mundo espiritual, ele é tão real como o mundo material. Ele é tão real como nós estamos aqui. Vou dar mais um testemunho para você, para animar a fé de vocês. Se eu passar do tempo, Mari, faz um sinalzinho para mim assim. Eu estava na sala de emergência e tinha uma paciente que tinha quase 100 anos de idade. Estava ali só esperando o Senhor recolher. E tinha um médico, que já era um médico muito antigo, muito conhecido, muito famoso, né? Médico já de uma carreira, né, médica bem conhecida. E ele chegou, deu plantão no dia, e aquela senhorinha estava lá de beira-leito. E a gente lá, cuidando e tal. Ele dava plantão uma vez por semana. Na outra semana ele voltou. Ele falou, nossa, mas ela está aí ainda. Interessante, mas eu estava do lado dele. Ele falou que não tem jeito, irmão. Enquanto Deus nos chamar, não vai. Não vai. E sabe o que aconteceu, irmão? Chegou um filho dela. Chegou um filho dela de viagem. Sentou beira-leito perto dela. Começou a conversar com ela. Nós deixamos eles bem à vontade lá. Ficou um tempão conversando com ela. Só ela e o filho. Aí o filho saiu e se despediu. Irmão, só deu tempo ele virar a porta da emergência. O monitor. Pum. Você entende o que é o mundo espiritual? Deus só estava esperando aquele filho chegar para recolher. Gente, é coisa assim que você fica assim, Deus é Deus. Ele tem um controle de tudo. Eu não sei se nas suas orações ela pedia para se despedir desse filho antes que morresse. Possivelmente sim. Porque só foi ele chegar, conversar com ela, e ele se despedir dela, e ela parou. Simplesmente isso. A gente só viu o monitor zerado, de repente. Era só isso que estava esperando chegar. Então, irmão, não perca a oportunidade, não. Porque a oportunidade, às vezes, ela pode ser única. Ela pode ser única. E Deus quer que você fale do Evangelho. Porque Deus quer salvar a todos. Deus tem prazer e alegria a salvar a todos. Foi para isso que Jesus veio. Ele falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para desfazer o quê? As obras do diabo. Ele veio para isso. Então você tem o poder, ele te deu autoridade para guerrear qualquer coisa no nome dele. Você não pode ter medo. Por que a Bíblia diz? Que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, um espírito de poder e um espírito de moderação. Foi esse espírito que Deus colocou em nós. E é esse espírito que está em você. Não se intimide com nada. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Amém? É bom falar de Jesus, né, irmão? Por mim aqui eu fazia uma vigília. Né, Paulinho? Mas eu quero te fazer uma pergunta para você, que essa pergunta eu também faço para mim, e é uma autoanálise que a gente faz. E isso é importante para nós, porque devemos, a Bíblia fala que o homem examine-se a si mesmo, né? Para que possamos glorificar a Deus, louvar a Deus, um culto racional, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você hoje que já conhece a Cristo, que já está anos na igreja,
ou recém-convertido, ou alguém que está nos visitando pela primeira vez. Mas eu pergunto para você, você se acha uma nova criatura? Algo em você, visível, tem te feito assim, eu sou uma nova criatura. Porque Jesus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele te deu o Espírito Santo. Mas reflita nisso, eu sou uma nova criatura? Porque aquele que tem encontro com Jesus, irmão, ele nunca mais é o mesmo. Não tem como ele ser o mesmo, todo aquele que tem um encontro com Cristo. Não pode ser o mesmo. Porque ao teu encontro com Cristo, ele muda a nossa história. Ele muda quem nós somos. Porque ele é Deus. E ele tem esse poder de mudar a tua vida, a tua história. Mas é que eu falei a pergunta, você se sente uma nova criatura? Será que alguém que olha para você hoje vê Cristo em você? Ou ele fala assim, ser crente como você, prefiro não ser. Isso tem que ser nossa reflexão todo dia. Porque eu represento o Cristo onde eu estiver. Você representa Cristo onde você estiver. Você é ministro do Evangelho. Se você crê nesse Evangelho que é o poder de Deus, que teve o poder de transformar você, então você tem que dar testemunho desse Evangelho. Você tem que dar testemunho desse Evangelho. Por isso que eu falei que o Evangelho, ele nos confronta. Ele nos confronta. Mas é isso mesmo que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho, como eu falei no início, ele é inegociável. Eu tenho que ser o que o Evangelho fala que eu tenho que ser. Mesmo que me custe. Mesmo que me custe. Porque Jesus falou, aquele que amar o pai ou a mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então, às vezes, irmão, a gente tem que pedir ajuda para Deus mesmo. Senhor, sonda meu coração e me ajuda, porque o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe onde eu caio, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é importante, irmão. Isso chama palavra de salvação, porque a gente só vai para o céu por Jesus. E se Ele nos confronta, é porque Ele quer nos salvar. Para que possamos viver uma vida de verdade em Cristo. Não uma vida sem dar testemunho do Evangelho. E eu quero, como eu fiz a pergunta, né? Você se sente uma nova criatura? Você passou a amar tudo que Deus ama? E odiar o que Deus odeia? Se dentro de você acontece algo que te faz sentir, ou existir uma evidência que é uma nova criatura, se você responder para mim e falar assim, não, eu posso falar para você que você ainda não conheceu o Evangelho. Ainda não dou testemunho ainda. Então você precisa conhecer o Evangelho. Deus, você precisa ter um encontro com o Evangelho. Porque, como eu falei, é impossível eu ter um encontro com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Deus mudou a história de Paulo, Deus mudou a história de Zaqueu, Deus mudou a história da boa samaritana, Deus mudou a história de Maria Madalena, Deus muda a nossa história. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós somos novas criaturas. Mas eu quero deixar essa pergunta para você, para mim também, porque é isso. Nós temos que ser testemunha do Evangelho e saber que o Evangelho é o poder de Deus para transformar tudo. Se eu não sou transformado pelo Evangelho, não sou transformado por qualquer outra coisa. Porque o único que tem o poder de transformar é o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim,
e eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas eu queria finalizar em Romanos 1,17, que fala assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Em João 3, do 16 ao 18, fala: porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Amém, irmão? Era essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que realmente ela faça sentido para nós, porque esse é o objetivo e a finalidade da palavra, e que você leve isso para a sua vida, no dia a dia, né, no seu caminhar no dia a dia, porque vai dar sentido à sua vida e você vai entender o poder do Evangelho. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado, viu? Amém, irmão. Glória a Deus. Palavra, hein, irmãos? Eu queria deixar na verdade, é uma recomendação, né? Para aqueles que querem realmente buscar Jesus, ou buscar a salvação, né? Quer dizer, Jesus e a salvação. Comece a ler a Bíblia, né? No começo, assim, eu falo por mim mesmo, no começo é duro, porque a gente vê, né, um livro tão grosso, mas à medida que a gente começa, né, a ler página por página, a gente começa a conhecer a Cristo, né? E hoje também a gente tem uma oportunidade pela internet, né, que é a aula de obreiro, terça-feiras, né? Então é uma recomendação que eu deixo para vocês, porque eu fiz também, né? Mas eu fiz presencial. Então às vezes a gente ficava até com preguiça de ir até o local para fazer o curso, mas hoje não, né? Basta ligar o computador ou celular, né? E é tudo de graça, né? Amém, irmãos? E queria deixar também um versículo que está em Lucas 9:62, né? E Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, pegue no arado e siga em frente, não olhe para trás, porque senão a gente vai se desviar.